Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 2, cujo título é Um Arsenal Sobrenatural. Esse capítulo 2 vai ser dividido em 5 vídeos porque ele é extenso, contém 69 páginas no total deste capítulo. O primeiro vídeo nós vamos ler 13 páginas. Vamos iniciar? As pessoas costumam entrar em contato comigo depois de conhecerem minha história. Ouvir sobre tudo que eu passei e como o Senhor me libertou lhe dá esperança para encontrarem libertação também. Sem dúvida, a libertação está disponível a todos, embora venha com uma luta. Mas é uma luta na qual definitivamente não estamos sós. Como filhos de Deus, temos armas sobrenaturais poderosas capazes de demolir qualquer fortaleza de Satanás. Essa é uma notícia fantástica e uma verdade que precisamos crer e declarar com ousadia. Podemos nos alegrar porque ninguém está fora do alcance da ajuda de Deus. Nossa vitória tem tudo a ver com aprender a usar o poderoso armamento que Deus nos deu. A própria natureza da palavra fortaleza, sobre a qual Paulo fala em 2 Coríntios 10, nos faz saber que houve esforço e determinação para nos aprisionar. Do mesmo modo, será necessário esforço e determinação para se libertar dessa prisão. O esforço e a determinação a que me refiro não é a força física ou a força de vontade, mas a diligência em usar armas espirituais para andar em liberdade ainda mais do que o diabo foi diligente em nos assediar e aprisionar. Todos os dias, o dia inteiro, minha mente era bombardeada por pensamentos de desistência. Muitas vezes eu abrigava pensamentos de pôr fim à minha vida, uma vez que as promessas de paz e uma mente equilibrada que estavam na palavra de Deus pareciam tão distantes da realidade que eu estava enfrentando. Porém, decidi que não iria desistir ou ceder. Lembro-me de andar pela casa gritando para os pensamentos atormentadores que bradavam em minha mente. Lembro-me das imagens da polícia e dos médicos me levando à força para uma instituição para doentes mentais. Mas mesmo com essas cenas passando na minha mente, eu gritava: não me importa o que me levem, nunca me renderei a esses pensamentos. Vou declarar continuamente que Deus me deu uma mente equilibrada. Foi uma luta, uma guerra constante por mais de um ano, mas continuei usando minhas armas espirituais, armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E essas armas que estou detalhando neste livro são armas espirituais que ao final me libertaram. Elas são armas que vão libertar você e manter você livre. Arma número 1, a palavra de Deus. A Bíblia é a sua arma, é a arma número 1 do seu arsenal. Vamos ler Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Esse versículo nos diz que a Bíblia não é um livro qualquer. Não é apenas papel e tinta. É uma arma que está viva e é poderosa, e o seu propósito é ajudar você a se proteger, se defender e tomar posse. Ela protegerá e defenderá você e sua família. Ajudará você a receber tudo que Deus lhe prometeu para que você possa viver uma vida abundante. O apóstolo Pedro, sobre a inspiração do Espírito Santo, nos deu uma percepção incrível do poder contido na Bíblia. Pedro nos disse que a verdade que encontramos na palavra de Deus tem o poder de nos dar a própria vida de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor.
visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Infelizmente, a arma espiritual que derrota o diabo e que dá vida, a Bíblia, fica sem uso nas mesas ou prateleiras dessas pessoas. Com frequência, ela é uma arma cujo dono não sabe como usar. Recentemente, eu estava visitando uma família e a conversa se voltou para a possibilidade de alguém arrombar a casa para roubá-los e feri-los. Perguntei a eles: vocês não têm uma arma? Sim, temos uma arma. O dono da casa respondeu, mas eu teria de pedir ao invasor para me mostrar como se usa, porque não sei carregar nem atirar. Não parece lógico nem inteligente ter uma arma sem saber como usá-la. Sim, muitos cristãos estão na mesma situação. Satanás é o ladrão que vem roubar de nós e destruir nossa família. Mas temos uma arma formidável, disponível para derrotá-lo. As palavras na Bíblia são poderosas o bastante para torná-lo ineficaz, mas muitos crentes não sabem como usá-las. O poder da Bíblia está contido em nossa fé e confiança no que ela diz. Quando não sabemos o que ela diz, a Bíblia se torna inútil. Quando não sabemos o que ela diz, ela se torna inútil. Embora carregue o poder da vida e da morte. Essa é a razão pela qual tantos cristãos estão impotentes e sendo derrotados pelo inimigo. Há anos descobri que meu amor por Deus deveria correr paralelamente ao amor pela palavra de Deus. Em outras palavras, eu não amo a Deus mais do que amo a sua palavra. Subtítulo: A palavra ou bons sentimentos. O estilo pentecostal carismático de adoração geralmente está cheio de celebrações emocionadas e de períodos intensos de intercessão. Não é raro em um desses cultos ver danças, cantos alegres e, ao mesmo tempo, um clamor sincero de arrependimento. Muitas vezes, a reação emocional sentida em um culto se torna o ponto focal da reunião e a confirmação aos participantes de que Deus esteve na presença deles. Nasci e fui criado em uma igreja pentecostal, uma igreja que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não tinha o primeiro lugar em minha vida. Esse lugar era ocupado pelos meus sentimentos. Pergunte a si mesmo, qual dos dois ocupa o primeiro lugar em sua vida? Meu momento com o Espírito Santo foi diferente de muitos dos jovens da nossa pequena igreja. Embora muitos tenham recebido o Espírito Santo em um culto para jovens ou em um acampamento juvenil, eu recebi o enchimento com o Espírito Santo em um tempo particular de oração. Em uma noite de domingo, o pastor pregou sobre o assunto permanecer até, com ênfase em esperar pelo Espírito Santo. A premissa era de que os discípulos tiveram de esperar que o Espírito Santo descesse no dia de Pentecostes, em Atos 2, de modo que devemos estar dispostos a esperar também. O apelo ao altar foi feito para permanecermos e esperarmos pelo Espírito Santo. Então eu respondi. Lembro-me de pensar, espero que não tenhamos de esperar muito, como os discípulos fizeram no livro de Atos, porque tenho de ir à escola no dia seguinte. Toda vez que os jovens iam à frente na igreja, as senhoras mais velhas se reuniam ao redor deles e começavam a orar por eles. O objetivo era que todos os jovens fossem cheios do Espírito Santo e orassem em línguas. Enquanto eu estava ajoelhado junto ao altar, de repente me vinha cercado pelas mães de Israel, como eu as chamava,
Uma delas agarrou um de meus braços e o levantou, enquanto outra agarrava meu outro braço e o levantava. Assim, o culto no altar atingiu o ápice. Minha mãe estava tocando o órgão e as senhoras da igreja haviam me cercado. Algumas outras pessoas se ajoelharam em outros lugares ao redor do púlpito da igreja, mas parecia que naquela noite eu era o alvo escolhido pelo Espírito Santo. Uma combinação de louvores, aleluias e várias senhoras alternando das línguas para nosso idioma em meu ouvido prenderam minha atenção. Lembro-me de uma à minha direita dizendo, libere, filho. Outra à esquerda estava dizendo, segure, filho. Ora, se você nunca participou de um culto pentecostal à moda antiga, não teve uma experiência com a igreja de verdade. O tempo não é levado em conta e silêncio é sinal de frieza espiritual. As vozes oravam alto, a música era uma marcha de vitória e a direção do culto mudava e nos extasiava com a intensidade da próxima mãe que assumia a direção da oração. Não sei quanto tempo ficamos ali naquela noite, mas foi tempo suficiente para eu me cansar de orar e clamar a Deus a plenos pulmões. Aquele permanecer até estava demorando mais do que eu esperava. Minha camisa estava ensopada de suor e meus braços estavam dormentes por ficarem sendo levantados. Finalmente, soltei um resmungo devido ao cansaço e quando fiz isso, uma das senhoras gritou, você conseguiu! Você conseguiu! De repente, a atmosfera mudou de permanecer para celebrar. As pessoas começaram a bater palmas e a se alegrar, acompanhadas de aclamações de obrigado, Jesus, por parte de todos que estavam ao redor. As senhoras ficavam empolgadas porque pensaram que suas orações haviam levado mais um jovem a receber o Espírito Santo. Depois de ser abraçado e espremido por todas as avós da igreja e de levar batidinhas nas costas de todos os homens, as pessoas começaram a se dirigir aos seus assentos para pegar suas coisas e ir para casa. Mais um jovem cheio do Espírito Santo, mais um culto onde Deus desceu e a glória encheu suas almas. Enquanto saímos pela porta em direção ao estacionamento, uma mulher me disse, filho, estou feliz por você ter recebido. Lembro-me de dizer educadamente e baixinho, obrigado. Mas enquanto eu me afastava, só ficava pensando, se assim é o enchimento com o Espírito Santo, então é o mais próximo de nada que eu já experimentei. Não dormi muito naquela noite. Eu estava decepcionado. Tive muitas emoções ali no altar, mas não havia qualquer substância concreta que ocorresse em meu coração. Eu achava que o enchimento com o Espírito Santo era para encher uma pessoa com poder espiritual. Li sobre a vida dos discípulos ser transformada depois da experiência deles no dia de Pentecoste. Li sobre homens cheios de medo se transformando em homens de ousadia. Se um poder espiritual viesse, certamente eu saberia e sentiria uma mudança. Mas, infelizmente, nada disso aconteceu comigo naquela noite. No dia seguinte, na escola, fiquei relembrando a cena de domingo à noite, questionando o que eu havia experimentado. Quando cheguei em casa, fui para o quarto e comecei a ler a Bíblia em busca de respostas. Eu sabia que Deus era real e acreditava no que a Bíblia dizia que era verdade, mas o que eu havia experimentado era decepcionante, porque eu não sentia nenhuma mudança em meu coração. 2 anos antes, eu havia respondido a um apelo ao altar em uma reunião de avivamento de verão e no instante em que eu orei e pedi Jesus para entrar na minha vida, eu soube dentro de mim que uma transformação havia ocorrido. Eu sabia que estava diferente. Na terça-feira à noite, eu havia lido todas as passagens que falavam do Espírito Santo que pude encontrar na Bíblia. Eu desejava experimentar o que os discípulos experimentaram em Jerusalém naquele dia fatídico, mas eu não queria passar por outra montanha-russa emocional com todas aquelas pessoas na igreja. Eu estava prestes a fechar a Bíblia e parar de ler por aquela noite quando me deparei
com uma passagem importante. Lucas 11, do verso 19 ao 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pede pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Para um garoto de 12 anos, foi como se o céu imediatamente tivesse brilhado em meu coração. De repente, eu vi. Eu não precisava fazer acrobacias emocionais para receber o Espírito Santo e eu não tinha de me demorar por tanto tempo. Eu apenas tinha de pedir ao Pai Celestial e ele me daria o enchimento com o Espírito Santo. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, verso 13, eu apenas li. Adormeci naquela noite com uma paz em meu coração e um plano de receber o Espírito Santo. Na verdade, o dia seguinte era quarta-feira e era o dia de estudo bíblico na igreja. Então, planejei pedir ali ao Pai Celestial o batismo do Espírito Santo. Normalmente, na quarta-feira à noite, eu levava meus trabalhos escolares para a igreja e fazia as atividades enquanto meu avô dava aula. Mas naquela noite, a única coisa que levei para a igreja foi a Bíblia. Não me lembro sobre o que era o estudo bíblico de meu avô. Eu estava aguardando com expectativa o momento de oração no final do culto. Quando eu era criança, no final de cada culto da nossa igreja, todos eram convidados a ir à frente e encontrar um lugar para passar alguns momentos em oração pessoal antes de ir embora. Devemos orar antes de sair para um mundo amaldiçoado pelo pecado. Aquela noite não foi exceção. Meu avô terminou sua aula e abriu os altares para a oração, o que significava um convite para as pessoas irem à frente para orar. Havia mais ou menos 20 ou 30 pessoas naquele culto, de modo que a área do altar não estava lotada, mas eu não ia me aproximar do altar naquela noite. Da última vez, havia sido um ataque em bando do Espírito Santo e eu não ia permitir que aquelas vovós pusessem as mãos em mim de novo. Esperei até que todos tivessem ido à frente para orar e me levantei. Andei até a frente, mas fiquei em um banco vazio a cerca de 4 fileiras da frente. Ajoelhei-me e abri a Bíblia em Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lembro-me de dizer baixinho, Senhor, tu dissestes que se eu pedisse a ti o Espírito Santo, tu darias a mim. Então eu te peço que me enchas com o Espírito Santo agora. Sem gritos ou música empolgante, até mesmo sem braços erguidos, ali ajoelhado sozinho, uma sensação de alegria imediatamente se ergueu dentro de mim. Eu não sabia como reagir ou o que dizer, a não ser, obrigado, Jesus. Em um instante, aquele obrigado inteligível se transformou em uma língua que eu nunca havia ouvido, falado ou aprendido. A princípio, fiquei tão chocado com o que me ouvi dizendo que parei e me certifiquei de que eu não estava sonhando. Então, como um rio que havia sido liberado, abri a boca e rendi meu coração. As palavras saíam em uma língua que eu nunca havia ouvido antes. A cada momento que se passava, meu coração ficava mais empolgado e mais livre. Eu sentia frescor, novidade e vida. Um entusiasmo dominou minhas emoções e comecei a chorar de alegria. Quando meu choro começou, acalmei-me o melhor que pude, porque eu não queria que as vovós me ouvissem e interpretassem isso como um sinal para me darem uma dose dupla de enchimento. Não sei quanto tempo fiquei ajoelhado ali, mas deve ter sido algum tempo, porque quando me levantei e olhei em volta, todos já haviam voltado aos seus assentos e estavam olhando para mim.
Voltei lentamente ao meu banco de costume e sentei-me. Talvez eu devesse dizer que flutuei de volta ao meu banco de costume e sentei-me. Eu estava em um estado eufórico. Foi isso. Os meses seguintes foram totalmente diferentes para mim. Eu queria testemunhar para todos os meus amigos e compartilhar o que havia acontecido comigo. A maioria deles achou que eu estava louco, mas eu não me importei. Eu recebi e foi real. Durante meses vivi em euforia emocional. Em cada culto da igreja, eu não conseguia conter as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eu sentia uma alegria e uma gratidão inusitada em meu coração. Cada canção agitava meu coração e cada sermão me inspirava. Eu amava ir à igreja e mal podia esperar para chegar lá. Mas depois de um período passei a depender desses sentimentos. Eu avaliava o mover do Espírito Santo pela reação emocional que eu testemunhava ou experimentava. Se houvesse choro, isso significava que havia arrependimento. Se houvesse emoções de alegria, isso significava que o Espírito Santo havia descido. Se o culto realmente saía dos trilhos e o pregador não conseguia pregar porque as pessoas estavam rindo, dançando ou caindo sob o poder do Espírito Santo, então esse era o ponto máximo de um culto cheio do Espírito Santo. A pregação da palavra de Deus era importante, mas um bom sermão sempre ocupava uma posição inferior ao mover do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, comecei a observar que eram sempre as mesmas pessoas que iam até o altar para orar em todos os cultos. Parecia que, mesmo indo ao altar, a vida daquelas pessoas não estava sendo transformada. Também, no livro de Atos, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a testemunhar. O testemunho sobre o que Jesus havia feito por eles compeliu outros a virem ver o que estava acontecendo. Entretanto, novas pessoas não estavam vindo para a nossa igreja. Ninguém convidava ninguém. Um ótimo culto na igreja não resultava em pessoas nascendo de novo, mas da experiência no altar de pessoas que já estavam na igreja. Mais tarde, naquele ano, meu avô se demitiu do cargo de pastor depois de servir por 22 anos. Eu nunca havia ido a uma igreja onde meu avô não fosse o pastor, de modo que as coisas começaram a mudar rapidamente. Dentro de poucas semanas, novos pregadores começaram a vir todos os domingos. Em um domingo, um jovem casal veio e pregou. Não lembro o nome deles e nunca os vi depois daquele domingo específico, mas quase 50 anos depois ainda guardo o título do sermão, O Poder da Palavra de Deus. Ouvi atentamente enquanto ele falava sobre coisas que eu nunca havia ouvido antes. Ele falou sobre usar a palavra de Deus todos os dias na vida. Eu acreditava que a Bíblia era para os domingos e as histórias da Bíblia eram para os pregadores pregarem mensagens. Eu tinha o Espírito Santo, então por que eu precisava estudar a Bíblia todos os dias? Todos os domingos e quartas-feiras posso ser cheio do Espírito Santo e isso é tudo que eu preciso. Pensei. Durante anos, acreditei que o Espírito Santo era tudo que eu necessitava. Formei-me na faculdade com bacharelado em religião. Muitos dos meus estudos foram sobre a exatidão histórica da Bíblia. Estudei o idioma grego e fiz aulas de hebraico. A cada aula aprendíamos mais sobre a Bíblia, mas nenhum me ensinou como aplicá-la na minha vida diária. Isso não me preocupou na época porque eu tinha o Espírito Santo. Eu tinha aquele sentimento fantástico. Mas anos depois, enquanto dirigia pela estrada, um pensamento imprevisível surgiu na minha mente. Você deve estar possuído por um demônio. De repente, aquela sensação fantástica saiu e por mais que eu orasse e clamasse, não conseguia tê-la de volta. Orar e clamar também não fez com que os meus pensamentos assediadores parassem. Orei mais durante aquele ano do que em qualquer outro tempo em minha vida. Antes do medo me dominar e me manter prisioneiro em minha casa, eu me aproximava do altar todos os dias na nossa pequena igreja e chorava por horas, derramando meu coração para Deus. Eu estava tentando ter aquele sentimento de volta e tentando afugentar o assédio demoníaco em minha mente, mas isso não estava funcionando. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.